Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, muito boa noite. Feliz por mais uma vez assumir esse compromisso, essa responsabilidade de trazer para você um trecho da mensagem de Deus que Ele primeiramente preparou ao meu coração. Me trouxe este compromisso, essa responsabilidade de compartilhar com você um pouco do que Ele, antes de falar com você, falou comigo. Então, de modo que é sempre um desafio, por mais que muitos pastores, preletores e pregadores tenham desenvoltura, tenham experiência, o pastor Ailton só aqui já são 26 anos, mas de ministério são 36. Ele sabe disfarçar muito bem, porque quando ele chega aqui, aparentemente, ele não fica tenso, não fica nervoso, mas no fundo tem aquele calafriozinho sim, ele não vai confessar não, mas isso acontece com todo mundo, independente de quantos anos a pessoa tenha de ministério, é uma responsabilidade muito grande. E quando nós assumimos essa responsabilidade, é porque na verdade nós nos entregamos plenamente ao Senhor Jesus, e pela misericórdia dele nos colocamos como instrumentos para sermos usados por Ele. Então, esse compromisso, esse momento de poder compartilhar essa mensagem, essa palavra, mexe muito conosco, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. É desafiador e, ao mesmo tempo, ele nos capta de tal forma que nós não conseguimos nos desvencilhar disso. De modo que eu fico muito feliz e muito honrado de poder estar aqui diante de você para, mais uma vez, conversar com você e compartilhar um pouco dessa reflexão, dessa mensagem que Deus preparou primeiramente a mim e também a você, assim nós acreditamos. O pastor Ailton me apresentou, eu tenho mais ou menos, estou beirando aí os 35 anos de vida cristã. Meus primeiros passos foram na Igreja Batista Nova Jerusalém, na Barreira do Vasco. Sou cria dali da Barreira do Vasco, cresci ali, morei até os 27 anos. Quando eu fui para o seminário, só quando eu fui para o seminário, eu estudei no seminário, morei no seminário, trabalhei no seminário, me casei no seminário. Só a Ana Lúcia que não nasceu no seminário. Mas todas as minhas experiências, a minha experiência de conversão foi ali na Barreira do Vasco. E eu costumo dizer que eu sou uma pessoa de responsabilidade. Porque eu vivia ali no estádio de São Januário, jogava bola, tomava banho de piscina, mas, pasmem, eu sou flamenguista, nunca torci para o Vasco. Não é? Amém, eu já ouvi algumas pessoas falarem amém. Outros disseram misericórdia, mas tudo bem, faz parte do jogo. Meus irmãos, interessante poder começar essa conversa com você, porque antes do pastor Ailton falar um pouco da minha origem, durante a minha preparação, eu pensei um pouco sobre as experiências que nós tivemos ao longo desses mais de 30 anos de vida cristã, e me veio imediatamente à mente um momento em que eu tomei uma decisão diante de Cristo, de seguir ao Senhor Jesus e de me tornar o seu discípulo. Então, nós imediatamente nos vem à mente, quando falamos em discipulado, lembramos em falar do Evangelho, de proclamar o Evangelho, de pregar o Evangelho, de falar das boas novas, de falar do reino de Deus, sobre tantas pessoas que ainda não tiveram essa experiência que eu e você um dia tivemos, ao nos encontrarmos com Jesus e nos tornarmos então discípulos dele. Mas eu gostaria de trazer para você e ampliar um pouco esse conceito, essa ideia que nós temos sobre evangelizar, sobre pregar o Evangelho, sobre falar do reino de Deus para as pessoas. Bom, como você já sabe, eu tenho mais de 30 anos dessa vida, nessa caminhada, nessa peregrinação cristã. Então, essas mais de 30 décadas nós vimos muitas coisas. Nós vimos, por exemplo, as mudanças pelas quais a sociedade passou, e juntamente com essas mudanças da sociedade, a igreja também passou. A igreja
que hoje nós participamos e comungamos desse banquete espiritual, ela tem umas nuances que são um pouco diferentes da igreja que nós conhecemos e vivemos há 20, 30 anos atrás. Por exemplo, o aspecto visual, o aspecto estético, modificou bastante. Alguns aqui, eu não cheguei a pegar essa época, mas alguns aqui, se eu perguntar, talvez possam se manifestar e falar que em algum tempo atrás era proibido, por exemplo, ter bateria. Bateria, no nosso momento de celebração de adoração, era uma coisa complicada de nós termos. O que falar então, por exemplo, da percussão? A percussão, assim como os outros instrumentos, é mais um instrumento que, se for consagrado e colocado para a glória e a adoração do Senhor, é sempre muito bem-vindo. As nossas roupas, as nossas vestimentas, por exemplo, há alguns anos atrás, algumas décadas, todo mensageiro, todo pregador só subia no púlpito de terno e gravata. Era terminantemente proibido alguém subir no púlpito para pregar se não estivesse devidamente apresentado. Muito bem alinhado, com terno e gravata, não é isso, pastor Hilton? Mas ao pouco o tempo foi passando e essas modificações, tanto com a sociedade quanto a nossa igreja, elas foram acontecendo e gradativamente nós fomos nos adaptando a essas mudanças e transformações. Para algumas pessoas pode ser um pouco desconfortável e inseguro ter que conviver e lidar com essas mudanças e essas transformações que nós, enquanto igrejas, passamos também. Mas é um processo natural. Porque o importante que nós precisamos ter em mente é que, por mais que passemos por essas mudanças e essas transformações de qualquer que seja a natureza, a essência do Evangelho continua o mesmo. E é isso que nós precisamos permanecer firmes, na essência do Evangelho, que é a proclamação do reino de Deus e o projeto de vida e de salvação demonstrado na cruz do Calvário pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é imutável. Mas precisamos lidar com a dinâmica das mudanças, das transformações, das adequações e dos ajustes que por algumas vezes nos causam um certo desconforto. Mas com o passar do tempo, nós vamos percebendo que não é nenhum bicho de 7 cabeças e a essência do Evangelho vai permanecendo. Então, quando nós falamos, por exemplo, em pregar o Evangelho, nós podemos ampliar um pouco esse conceito e essa ideia do significado ou da forma como nós falamos e pregamos o Evangelho para a humanidade e para a nossa sociedade. Eu sou de um tempo, muitos de vocês, evidentemente, que nós presenciamos pelo menos um domingo por mês fazermos as nossas carreatas e os nossos evangelismos ao ar livre. Eram às vezes carreata, eram às vezes umas caminhonetes, e você tinha lá o ministro de evangelismo, ele ia lá na frente com um alto-falante, com um microfone e uma caixinha de som, e começava a pregar do Evangelho, falava do plano de salvação. Alguns irmãos se reuniam ali na praça, em volta daquela caixa de som, compartilhando das experiências, falando do Evangelho, e as pessoas que passavam ouviam, algumas ignoravam, outras paravam, prestavam atenção, e assim nós íamos caminhando. Hoje, dificilmente, você vê alguma atividade dessa natureza quando se fala em pregar o Evangelho para a sociedade. Então, não se trata, na verdade, de ser a forma correta de falar do Evangelho ou de pregar o Evangelho. Mas se trata de uma das diversas maneiras e possibilidades de falarmos e proclamarmos o Evangelho para a sociedade. Assim como todas essas mudanças pelas quais a igreja passou, outras questões de natureza, por exemplo, dessa proclamação do Evangelho, de missões, de evangelização, também passou por essas mudanças. Então, uma das maneiras de nós falarmos ou de nós nos apropriarmos desta proclamação do Evangelho é por meio dos relacionamentos.
Então hoje nós não vemos com a mesma frequência as carreatas falando de Deus nas ruas, mas nós vemos as pessoas, os irmãos e as irmãs se organizando para fazerem as suas células, os seus pequenos grupos, as suas atividades e as suas programações, de modo que as pessoas que fazem parte do nosso relacionamento, sejam elas crentes ou não, possam se sentir atraídas e tenhamos então uma maneira de fazer com que ela se sinta atraída para fazer parte desse grupo. Isso é uma forma, uma possibilidade de proclamarmos também o Evangelho. Não estamos falando aqui ou fazendo comparações do que é melhor ou do que é pior, do que é o certo ou do que é errado. Nós estamos falando de possibilidades. Nós estamos ampliando as possibilidades de falarmos ao mundo o amor de Jesus Cristo que um dia nos alcançou e que deseja alcançá-los também. Então nós temos essa primeira possibilidade de falarmos de uma forma tradicional desse Evangelho, da proclamação do Evangelho, como aqueles nossos irmãos e irmãs, e eu também participei, de subirmos na carreata e entregarmos os nossos folhetos. Mas existe essa outra forma do relacionamento que eu particularmente me sinto mais interpelado por ela, porque isso tem a ver com a minha experiência de vida. Veja, eu, na minha juventude, eu participava de alguns grupos musicais e em uma certa ocasião nós voltávamos de uma programação na igreja e eu voltei com um amigo de táxi e em algum momento daquela viagem, aquele retorno para casa, nós começávamos a conversar com o motorista, com o taxista e falar do Evangelho para ele, falar do amor de Cristo para ele. E quanto mais nós falávamos, mais ele demonstrava interesse em ouvir o que nós tínhamos a dizer para ele. E foi uma conversa muito agradável. Até que quando faltavam alguns metros para chegar ao nosso destino, nós fizemos aquela grande pergunta: mas você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador? E sim, aceito. E nós ficamos felizes, ficamos muito entusiasmados. Nós compartilhamos essa alegria de termos feito a nossa parte. O Espírito Santo usou as nossas vidas e alcançou aquela vida, fazendo com que ele aceitasse a Jesus Cristo. Que alegria, que felicidade que era isso. Mas a minha experiência, que talvez eu possa também atribuir o fato de eu estar aqui hoje, foi por meio de relacionamentos. E aí, veja só que interessante. A minha mãe, ela me colocou num colégio particular. Colégio 14 de Novembro, pastor Ailton, foi o colégio fundado pela Igreja Batista Nova Jerusalém, do então o pastor Otoniel Nazaré. A minha mãe me colocou para estudar ali a partir dos 6 anos de idade, o antigo CA. Quem passou aí dos 40 sabe bem o que é o CA, é o antigo jardim de infância, né? É o atual jardim de infância, digo. E aí eu gostei muito daquele ambiente, porque eu pude conhecer muitos amiguinhos, e muitos desses amigos que estudavam comigo eram filhos dos membros da igreja, da Nova Jerusalém. Muitos dos meus professores eram membros da igreja e eram pais desses meus amigos que estudavam comigo. Então eu gostava muito desse relacionamento, eu gostava muito desse ambiente. Quanto mais tempo eu pudesse ficar com eles, eu ficaria, porque aquilo me fazia muito bem. Só que chegava fim de semana, cada um ia para o seu canto. Até que uma vez o meu tio, que é assembleano, grande parte da minha família é assembleana, o meu tio começou a me levar para a igreja da Assembleia de Deus. Só que o caminho que o meu tio percorria para ir até a Assembleia de Deus, ele passava obrigatoriamente em frente à Igreja Batista Nova Jerusalém. E vez ou outra, quando eu passava ali, eu via os meus amiguinhos do colégio ali. E eles me chamavam: Anderson, vem aqui ficar com a gente. Os meus olhos brilhavam, evidentemente. Até que não deu para resistir. Em algum momento, meu tio percebeu que o meu interesse em ficar ali juntos com os meus amigos, em que eu poderia acrescentar mais um dia da semana e ficar com eles, e me relacionar com eles, e conviver com eles, falava muito mais alto.
Aí o meu tio fez o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar você aqui, você vai ficar com seus amigos, quando eu voltar da minha igreja, eu passo aqui e levo você de volta para casa. Ok, aceitei na hora. E aí já se vão mais de 30 anos nessa caminhada cristã. Esses momentos, essas experiências de convivência, de relacionamento e amizades que eu criei desde a minha primeira infância, eles se fazem presente até hoje. Eu tenho amigos daquela época com quem eu me relaciono até hoje, e são líderes da Igreja Nova Jerusalém. Eu tenho contatos direto com eles, constantemente com eles, e são pessoas muito felizes, e eu louvo a Deus porque uma forma que eu pude experimentar de conhecer esse Evangelho foi um instante em que os meus amigos puderam me acolher verdadeiramente, cuidar de mim e caminhar comigo. Mas eu não posso de forma alguma dizer que essa é a melhor maneira de proclamar o Evangelho, mas eu também não posso dizer que é a melhor forma. Não posso dizer que é a forma correta, mas não posso dizer que é a forma errada. São experiências. É a multiplicidade da atuação do Espírito Santo de Deus, que tem a plena liberdade de agir e atuar sobre as nossas vidas da sua maneira. E nós não temos controle sobre isso. Então, hoje eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 5 para nós entendermos um pouco sobre discipulado. O que é ser sal da terra e o que é ser luz do mundo. Mateus capítulo 5, do verso 13 ao verso 16. Mateus capítulo 5, do verso 13 até o verso 16. Diz assim: vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro. Ilumina a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Que Deus abençoe a sua santa palavra lida aos nossos corações nessa noite. Então nós, como discípulos do Senhor, somos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. A condição que nós nos colocamos diante do Senhor como discípulos, uma vez que aceitamos o seu convite para seguirmos a Ele, é automaticamente nos tornarmos sal da terra e luz do mundo. Isso tem muito a ver com a proclamação, sim, do Evangelho. Mas nós, pela nossa educação, pela forma como nós fomos criados e educados, nós tendemos a acreditar, ou pelo menos limitar, esta proclamação do Evangelho, utilizando somente as nossas palavras. Nós temos muitas frases prontas, de efeito, que são decoradas, e achamos que proclamar e falar do Evangelho se limita somente a usarmos essas frases que nós já temos conhecimentos e temos domínio sobre ela, e assim estamos assumindo e executando o nosso papel e compromisso como discípulos do Senhor para falar do reino de Deus às pessoas. Proclamar o Evangelho também é falar dele, mas muito mais do que falar do Evangelho é mostrar o amor de Deus sobre as nossas vidas pelo poder do Espírito Santo, uma vez que permitamos que o reino de Deus seja concretizado e materializado diante dos olhos das pessoas. Essa materialização do reino de Deus tem a ver com as nossas ações,
Tem a ver muito mais com a forma com que eu convivo com as pessoas. Tem muito mais a ver com a forma como eu lido, como eu me relaciono com as pessoas, com o exemplo que eu dou de vida para essas pessoas. E não somente ter na ponta da língua as palavras e as frases certas. Até porque nós temos sim as nossas limitações, e uma das nossas limitações, e isso me deixa muito confortável falar, é saber que nós não sabemos tudo. É saber que nós não temos todas as respostas que são colocadas diante de nós, independentemente das circunstâncias e qualquer situação que possa se deparar diante de nós. Eu me sinto muito mais confortável de, em certo momento, falar, olha, eu tenho dúvidas, eu não sei. Porque quando eu me coloco diante das pessoas com determinadas dúvidas, com determinadas incertezas, eu estou, na verdade, abrindo possibilidades de estabelecer um diálogo e uma conversa com elas. A palavra de Deus, ela nos orienta que, ao nos relacionarmos e proclamarmos esse evangelho do Senhor, é que precisamos estabelecer pontes no diálogo e não construir muros. E quando nós, então, estamos cheios de certeza, nós tendemos muito mais a construir pontes, muito mais a construir muros do que pontes. Quando nós estamos cheios de certeza, nós não abrimos possibilidades para essa multiplicidade da atuação e ação do Espírito Santo. Porque esta atuação do Santo Espírito de Deus, ele não está diretamente ligado às minhas certezas e às minhas convicções, mas está diretamente relacionado o quanto eu me coloco na dependência dele para ser usado. Sal da terra, Jesus Cristo usou esta ilustração, porque o sal, historicamente, ele tem um simbolismo muito forte. E é um elemento muito precioso em toda a história da humanidade. O sal da terra, o sal, aliás, por exemplo, ele tem um simbolismo muito importante para os orientais. Mais especificamente, eu acredito que os japoneses, os executivos japoneses, quando eles fecham um negócio, quando eles fecham alguma parceria, eles entregam de lembrança uma pedra de sal. Nós podemos ver também no Antigo Testamento, Ezequiel capítulo 42, Levítico capítulo 2, os momentos em que os animais eram apresentados em holocausto para adoração a Yahvé e eram lançados sobre esses animais, esses holocaustos, o sal, para que a carne do animal que estava sendo ali usado em sacrifício pudesse ser preservada e conservada por mais tempo possível, para que pudesse ser então apresentado esse holocausto da melhor maneira para Yahvé. Portanto, o sal, ele tem uma função de preservar e conservar. Uma das suas funções primárias é essa. E quando nós falamos em preservar, em conservar, quando Jesus nos chama para sermos sal da terra, Ele nos chama para que levemos esse evangelho até o outro, para que seja preservada no outro, para que seja conservada no outro a esperança e a alegria de viver, mesmo em meio à turbulência, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio às incertezas, inseguranças e às adversidades que se apresentam sobre as nossas vidas. Ser sal é preservarmos a alegria de servir ao Senhor. Ser sal é conservar a alegria de nos colocarmos sempre como instrumentos na mão do Senhor para sermos utilizados por Ele e proclamarmos o Evangelho ao outro. Ser sal é preservar no outro com palavras, e aí a gente vai utilizar uma outra passagem em Colossenses, em que o apóstolo fala assim, olha, use as palavras temperadas com sal.
Veja só, mais um exemplo que nós podemos usar essa palavra sal. E o que é que ele quer dizer com isso? As palavras que nós precisamos utilizar para alcançar essas pessoas, elas têm que ser temperadas com sal. Tem que ter sabor para quem está ouvindo. Um outro momento, uma outra ilustração que Jesus vai dizer é a luz do mundo. Mas aí no verso 14, antes dele falar sobre a luz do mundo, ele diz: vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro, e ilumina a todos os que estão na casa. Ora, Jesus vai falar daquelas cidades que são construídas e instaladas sobre o cume dos montes, e aí você historicamente vai perceber que existem algumas cidades históricas com relevância histórica em Roma e Grécia, que elas foram construídas no monte. E aí, em volta delas tem aquelas muralhas fortificadas. Essas cidades, elas são conhecidas e foram sempre conhecidas por todas as pessoas que passavam por ela, porque era uma cidade que estava no cume do monte, eram fortificadas pelos muros, e aí as pessoas sabiam que aquilo ali era um lugar importante. E por ser importante, era conhecida por muitas pessoas. A luz, essa luz do mundo que o Senhor Jesus nos convida e nos chama para sermos, ela está relacionado a um momento em que você se coloca diante das pessoas, não necessariamente com palavras, mas com gestos de acolhimento. O Senhor Jesus, Ele nos chama para sermos sal e luz, não para condenarmos, não para julgarmos, mas para estender a nossa mão, inclinar os nossos ouvidos e buscarmos atentamente voltarmos totalmente a nossa atenção para o que o outro deseja falar comigo. Portanto, muito mais do que termos as certezas e sabermos o que dizer, ser luz é buscar completamente a atenção do outro, voltar totalmente os nossos olhos àquilo que o outro tem para nos dizer. Muitas pessoas estão com seus caminhos escurecidos. Muitas pessoas estão mergulhadas no abismo do oceano, na escuridão, em meio às trevas. E quando o Senhor Jesus nos chama para sermos essa luz, nós automaticamente dissipamos a luz, dissipamos a treva, com essa luz no instante em que eu me coloco à disposição para me relacionar com Ele. Não é julgando, não é condenando, mas me colocando sempre a serviço para ouvir atentamente. Estarmos sempre prontos a ouvir. E demorarmos o quanto for possível para falar. É mais ou menos assim. Então esta luz que o Senhor chama a mim e a você, é sim uma forma de fazermos com que esse Evangelho seja plenamente conhecido, por meios, dentre tantas possibilidades, de relacionamento. O Senhor Jesus nos chama para ser luz. O Senhor Jesus nos chama para apresentarmos e materializarmos essa imagem do seu reino para tantas pessoas. Nós somos aqueles que têm a luz de Cristo, capaz de iluminar os corações mergulhados nessa escuridão. Nós somos aquela luz que vai dissipar aquele nevoeiro, aquela névoa, em que permitirá que enxerguemos o caminho por onde poderemos prosseguir e continuar. Quando nós fazemos isso, nós estamos estabelecendo contatos,
relacionamentos e não estamos necessariamente preocupados com aquilo que a pessoa tem para nos para criticar, a forma como ela pensa, a forma como ela crê, a forma como ela age, como ela se importa. Mas os nossos corações e ouvidos atentos a maneira como nós podemos ajudar e ser bênção, ser sal da terra, ser luz do mundo. Verso 16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. As palavras do Senhor Jesus, assim como nós vimos em Colossenses, que dão sabor, quando ela é salgada, quando nós salgamos as palavras assim, como o apóstolo nos disse em Colossenses, nós poderemos sempre encontrar nas palavras do Senhor Jesus. E aí, se você vê um pouquinho antes desse verso 13, nós estamos no Sermão do Monte. O Senhor Jesus, a partir do verso 13, vai trazer para nós uma sequência de bem-aventuranças. Aí no verso 3, bem-aventurados os humildes de espírito. Verso 4, bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os puros de coração. Bem-aventurados os pacificadores. Mas em cada sequência desse versículo, o Senhor Jesus vai trazer uma palavra temperada com sal. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ser sal da terra e luz do mundo é dar um pouquinho de tempero na vida das pessoas. É temperar as palavras que nós temos para que aquelas pessoas que nos ouvem tenham a esperança de que no tropeço elas tenham a oportunidade de se erguer, de se reerguer e de continuar caminhando. Desta forma, então, o reino de Deus será materializado. Nós saímos de um ambiente, de um reino celestial, que está num ambiente totalmente transcendente, mas muitos de nós, mesmo nós cristãos, temos às vezes dificuldade de enxergar, de compreender, mas muito mais do que nós, aquelas pessoas que não tiveram ainda essa experiência de conversão, eles querem entender que reino é esse. O reino que é celestial, mas que também se faz presente entre nós. E esse reino que está presente entre nós, ele precisa ser revelado, precisa ser compreendido, precisa ser experimentado, experienciado. E quando nós nos colocamos diante das pessoas como sal da terra e luz do mundo, é aí que as pessoas verão as palavras temperadas com sal. E a luz que dissipará as trevas das suas vidas por completo. Assim como fez com a minha vida, assim como fez com a sua vida. Pregar o Evangelho é anunciar esse reino, é fazer discípulos, ser sal e luz por meio das boas obras. E assim, verso 16, o Senhor seja glorificado. Essa justiça que o Senhor Jesus vai chamar a atenção no verso 20,
Ele está fazendo uma comparação com os fariseus. Os fariseus que tantas vezes se degladiaram com Jesus. E Jesus chama a atenção desses discípulos e diz: pois vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino de Deus. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino de Deus. A justiça dos escribas e fariseus só era cumprida quando as pessoas cumprissem completamente a lei. Mas o Senhor Jesus sempre soube que era impossível de qualquer pessoa cumprir toda essa lei. E mais uma vez ele foi parar diante de alguns discípulos, diante dos fariseus, e um dos fariseus disse: Senhor, qual é a lei mais importante? Aí Jesus diz para ele: amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu poder e todo o teu entendimento. E amar o próximo como a si mesmo. Fazendo essas coisas você cumprirá a lei. Jesus não se opôs à lei, mas ele ressignificou a lei. Resumindo, em duas: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Essa é a justiça que o Senhor Jesus deseja que façamos e participamos, que se sobrepõe à justiça estabelecida por aqueles fariseus. Mais à frente, o Senhor Jesus, no capítulo 6, ele vai nos trazer que justiça é essa. Capítulo 6 de Mateus: guardai-vos de praticar vossos atos de justiça diante dos homens. Aqui, atos de justiça é aquele gesto de solidariedade, né? Aquela ação social. Para serdes vistos por eles, se o fizerdes, não tereis galardão junto a vosso Pai que está nos céus. Portanto, quando deres esmola, não farás tocar trombeta diante de ti, como os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saibas a tua esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada secretamente. Então teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. A justiça dos escribas e dos fariseus era cumprir essas ações e, se de preferência e se possível fosse, fizessem aquilo diante de um holofote, de um feixe de luz, para que todas as pessoas vissem o que eles estavam fazendo. Mas a justiça de Deus, nas palavras do Senhor Jesus, que Ele quer nos dizer, é agir, é praticar o bem, é fazer o amor, é amar, de forma discreta, sem que as pessoas saibam o que você está fazendo. Essa é a justiça de Deus. E em se tratando do reino, lá em Romanos capítulo 14, versos 17... o apóstolo vai dizer que este reino, que precisa ser conhecido, não é o comer nem o beber, mas este reino é paz, alegria e justiça. Esta paz, esta alegria e justiça que revela o que é o reino de Deus, acontece no momento em que nós nos colocamos em direção ao outro e nos apresentamos preocupados e atentos com o que o outro tem a nos dizer. Muito mais sabermos o que dizer, mas nos colocarmos à disposição para ouvir o que o outro tem a nos dizer. Isso também é pregar o Evangelho, isso também é falar do amor de Deus, isso é também proclamar o reino. Por fim,
Existe uma frase que é muito bonita, que é atribuída a São Francisco de Assis, mas algumas pessoas dizem que São Francisco de Assis nunca foi o autor dessa frase. E essa frase também ela é conhecida numa das músicas de Jorge Camargo, um grande compositor e cantor cristão. E ele diz assim: prega o Evangelho, se for preciso, use palavras. Pregue o Evangelho, se preciso for, use palavras. O Evangelho, a proclamação desse Evangelho, a proclamação do reino de Deus, não se limita àquilo que nós temos a dizer com a nossa voz, mas ele vai além do que eu tenho para dizer. Ele tem a ver com ser sal da terra e luz do mundo. Ele tem a ver com o exemplo de vida que eu dou. Ele tem a ver com o meu comportamento, ética, de justiça, de respeito, de compromisso no meu ambiente de trabalho, nas minhas relações. Na minha comunhão com os meus irmãos na igreja, na forma como eu me relaciono, na forma como eu me dirijo ao outro, na forma como eu dou atenção e cuido do outro. Se você tem o que dizer, diga, mas não se limite somente a dizer. Experimente o poder maravilhoso e transformador do Espírito Santo e do Evangelho, além das palavras, mas com os seus gestos. Gestos de carinho, gestos de bondade, gestos de amor, gestos de compaixão, gestos de misericórdia, de paciência e de disponibilidade para caminhar junto com todos aqueles que pedirem socorro. Dessa forma, o Evangelho, o reino de Deus será proclamado e será conhecido. Muito mais do que as palavras que sabemos que nós temos, mas pelas nossas ações, pelos nossos exemplos, pelo amor que um dia nos alcançou e que deve ser espalhado no instante em que eu me disponho a me relacionar e caminhar junto. Feche seus olhos, vamos orar e falar com o nosso Deus mais uma vez. Pai bendito, muito obrigado porque nós temos a honra, a alegria, a felicidade de sermos os seus discípulos. Mas ser o teu discípulo não é somente um ato, não se resume somente a um momento das nossas vidas. Ser discípulo é aprender dia a dia contigo. Ser discípulo é um processo constante de transformação, em que em muitos momentos das nossas vidas nós temos dificuldades. Estamos aqui, Senhor Deus, humildemente, nos colocando diante do Senhor, manifestando o nosso desejo de querermos aprender mais contigo, com os inúmeros exemplos que o Senhor nos deixou na Tua Palavra. As nossas ansiedades e as nossas preocupações se tornam muitas vezes obstáculos para que aprendamos e avancemos no processo de crescimento espiritual, amadurecimento espiritual,
Mas nós estamos aqui, Senhor Deus, humildemente pedindo e clamando a Tua misericórdia, a Tua graça, para o Senhor continuar caminhando conosco. Porque essa é a certeza que nós temos. Que aconteça o que acontecer, o Senhor caminhará conosco. Podemos ter inúmeras dúvidas, podemos passar por inúmeras instabilidades, mas nós temos a convicção plena de que o Senhor caminhará conosco quantas léguas forem necessárias. E quanto mais nós aprendemos do Teu amor, mais nos colocamos à disposição de caminharmos com o outro, com o nosso irmão, com a nossa irmã, com os nossos amigos, com as pessoas do nosso trabalho, com os nossos vizinhos. Não queremos levar para eles, Senhor Deus, palavras condenatórias. Não queremos levar para eles, Senhor Deus, palavras de acusação, palavras de derrota, mas conforme a Tua recomendação, Senhor Deus, queremos ser lá sal e luz para essas pessoas. Queremos que as nossas palavras sejam temperadas com sal, o sal do Teu divino Espírito Santo que inunda os nossos corações, para que essas palavras temperadas cheguem aos ouvidos dos nossos queridos e queridas como forma de esperança, quando eles tropeçarem, quando se depararem diante da morte, terem a certeza de que a morte não é o fim. Porque mesmo sabendo que todos os seus discípulos iriam passar por várias tribulações e perseguições, o Senhor deu a eles a esperança e o renovo de que após essas tribulações, essas perseguições, essas dificuldades, elas herdariam o reino do Senhor. Elas seriam chamadas e reconhecidas como filhos do Senhor. Muito obrigado, Pai bendito, porque o Senhor tem nos alimentado, o Senhor tem revigorado as nossas alegrias, mesmo em momentos de dificuldades. Porque nós temos sim, Senhor Deus, as nossas limitações, mas nós estamos aqui porque nós acreditamos que o Senhor continuará caminhando conosco. Nós estamos aqui, Senhor Deus, porque não existe nada que será capaz de nos separar do Teu amor que um dia nos alcançou. Cujo amor que nos alcançou não se limitará somente na minha relação contigo, mas da forma com que eu me relaciono com o outro, para que ele, assim como eu, possa experimentar o reino do Senhor em suas vidas. Queremos proclamar o Teu Evangelho, queremos fazer com que o Teu reino seja conhecido, muito mais por meio das nossas palavras, mas sobretudo com os exemplos que nós temos de dar. Tem misericórdia de nós, Senhor Deus, porque muitas vezes nós falhamos nesse compromisso. Tem piedade de nós, Senhor Deus, porque somos tomados pelas nossas ansiedades e acabamos criando obstáculos para sermos sal e luz. Mas as Tuas misericórdias que se renovam, Senhor Deus, nos dão a certeza e a garantia que mesmo nesses momentos, o Senhor estará conosco. Muito obrigado, Senhor Deus, por isso. Visita os nossos corações, cuida das nossas famílias, dos nossos sonhos, das nossas expectativas e planos. Dá-nos, Senhor Deus, uma maturidade espiritual a ponto de compreendermos e mais aceitarmos que os nossos planos não são necessariamente o melhor para nós, mas aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Pedimos-te a maturidade, a iluminação do Teu Santo Espírito para aceitarmos e entendermos os Teus planos sobre o Teu povo.
Obrigado, Pai bendito, por cada instante conosco que o Senhor tem caminhado e ainda há de caminhar. Renova em nós o desejo de sermos teus discípulos e assim sermos sal da terra e luz do mundo, para que a proclamação do teu evangelho alcance todas as nações e o teu reino se faça conhecido e experimentado através das nossas vidas, pela atuação do teu Santo Espírito. Nós oramos e te agradecemos assim, em nome e por amor de Jesus. Amém e amém.